A gente volta com Cifras e Safras com a participação do especialista em marketing no agronegócio, José Luiz Tejon. Eu tenho uma pergunta para você. A questão do paradoxo da procedência. A gente tem o exemplo do champanhe, que recebe esse nome porque é produzido naquela cidade do mesmo nome na França. Outros produtos no mundo também enfrentam esse tipo de questão. Há produtos tão bons quanto o daquela procedência, mas que não são tão valorizados. Como o produtor rural pode trabalhar isso com a questão do marketing? Ele precisa contar a história, né? Da origem, da região onde está. Isso só é possível de ser feito na forma de um associativismo. Eu estive agora no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, por exemplo, tem uma história espetacular das missões ali. A região das missões precisa criar um selo, criar uma certificação, processos e contar a história de que o trigo, de que os produtos produzidos na região das missões, eles têm não apenas procedimentos técnicos sob uma regra, mas eles têm um poder cultural. E isto hoje se espalha pelo mundo. No Brasil tem iniciativas muito interessantes do Café do Cerrado, onde isso já acontece. No Rio Grande do Sul tem outras iniciativas do arroz do litoral, por exemplo, e essas iniciativas elas estão crescendo de uma maneira muito interessante. É uma forma dos agricultores, se não for possível obter preços maiores, mas obter acessos favorecidos aos mercados. E as grandes corporações, o Walmart, Carrefour, as grandes companhias que levam os produtos aos consumidores finais, essas companhias passaram a ter também uma preocupação de rastreabilidade e de origem das mercadorias. Porque as pessoas, quanto mais vão ficando com cultura de alimento ou de bebida, vão procurando maiores informações das origens. Quem fez, como é que foi feito. Né? E da mesma forma como vendemos vinho, precisamos contar história. Isso vale para toda a produção de alimentos que, novamente, tem que lutar muito contra a ideia de que seja simplesmente uma commodity. Commodity é extrativismo. A agricultura não é mais extrativismo. Mudou de patamar. Os grãos não podem ser mais comparados a minério. E essa confusão, ela ainda persiste. E os agricultores têm que entender que tem que ter um posicionamento agrícola que não é o de ferro, que não é o de minério. A agricultura não é mais extrativismo. No passado pode ter sido, hoje não é. Hoje é ciência, tecnologia, educação e cultura, que é o que faz a diferença em cada uma dessas regiões. Como você mencionou, Champagne, região de Parma, a Itália toscana, é um festival de produtos espetaculares, né, de cada pequena cidade daquelas lá. Tejon, nesse sentido em que você colocou esta conscientização do agricultor, os esforços de comunicação são muito importantes. E quando a gente olha para isto, vê que a agropecuária é o 20º anunciante no Brasil com 940 milhões de dólares no ano de 2010. Para as dimensões desse segmento, esse valor não é muito pequeno e esta posição de 20º lugar não é também muito modesta? Quando nós olhamos o agronegócio como cadeia produtiva, que tem a parte de defensivos, sementes, adubo, máquinas, a produção agropecuária e mais o processamento, alimento, bebida, têxteis, o tamanho do movimento publicitário estima-se que vá mais ou menos a cerca de 5, 6 bilhões de reais. Alguns chegam a imaginar que vai a 9 bilhões de reais, quando bota também o varejo, bancos, tudo que tem a ver com a cadeia. 940, portanto, é só a agropecuária. O número só da agropecuária, eu creio que seja até um pouco menor do que esse. O número que é mensurado, né, pelo processo de meio mensagem, se eu não estou enganado, acho que o número é um pouco menor do que esse. Está na faixa de uns 140, 150, 160 milhões de reais do ponto de vista de comunicação, propriamente dita. Quando pega essa área e você acrescenta as ações promocionais,
dias de campo, eventos, que é muito utilizado pelo segmento Feiras. dos defensivos e das sementes, dos tratores, isso tem uma proporção maior, mas isso não é medido. Agora, não é propaganda da agropecuária, é propaganda para a agropecuária. O que os agricultores já começam a pedir é que as companhias façam propaganda da agropecuária para o cidadão urbano, como são iniciativas que a gente vê em várias empresas nos Estados Unidos, na Europa, promovendo o valor do agricultor, o valor da agricultura junto à sociedade urbana. Então, o movimento total da propaganda do agribusiness, ele é um movimento grande, mas ele não é ainda suficientemente claro por uma empresa de alimento ou de bebida, que quando ela está vendendo cerveja, ou quando ela está vendendo chocolate, ou quando ela está vendendo café, que isso tem origens, tem uma raiz importante a nível do campo. Recentemente, uma companhia de snacks fez uma campanha lançando um produto chamado Frutos da Terra, de mandioca, de aipim, etc., mostrando um agricultor levando o aipim na indústria. Foi um sucesso. Aumentou em 30% a venda desse produto aqui na região da Grande São Paulo. Né? Veja, portanto, Luciano, que nós estamos diante de uma ferramenta com baixo uso ainda. Baixo uso ainda. Na nossa atividade agropecuária, e por isso a presença do Tejon foi muito esclarecedora e muito rica para o nosso telespectador. É verdade, professor. Vale outros programas, inclusive, né? Sem dúvida. Mas o Cifras e Safras fica por aqui. Tivemos muitas dicas importantes sobre marketing no agronegócio com José Luiz Tejon, especialista no assunto. Se você ficou com dúvidas ou tem sugestões para o nosso programa, faça uma visita ao nosso site, que é o www.cifrasesafras.com.br. Você pode deixar perguntas que vão ser respondidas aqui no próximo programa. Tudo de bom para você e até a semana que vem. Tchau!